Sondagem vesical. Sensacional, muito bom. Como nós estamos aprendendo nesse semestre, o mais importante é o conhecimento teórico. Habilidade a gente perde, habilidade a gente ganha. Habilidade é prática. Professor, hoje você está bom para funcionar a veia? Na aula de função venosa eu falei, não estou. Não significa que eu não sei fazer. Significa a minha habilidade diminuiu. Por quê? Porque eu faço pouco. Professor, você está bom para pegar a gasometria arterial? Saber fazer, eu sei fazer, mas a minha habilidade diminuiu. Se eu voltar a enfermeirar, a habilidade evolui, aumenta. Porque isso é prática. O que nunca muda e só aumenta? O conhecimento. Tudo bem? Ah, professor, então quer dizer que pode ser que a gente não treine sondagem vesical? Pode ser. Se a opção de vocês forem lá pela parte de feridas, pode ser. Professor, eu vou ficar diminuindo no meu treinamento como enfermeiro? Não. Por que não? Porque a habilidade vem na prática. Se você aprender o conceito teórico, se você aprender o conhecimento não se perde. Tudo bem? Então a gente perde, por exemplo, vocês veem, e todo mundo já deve ter visto, short de punção venosa de 30 segundos, porque é assim que acontece no hospital. Garroteia, escola limpa, tudo acabou. Para mostrar o procedimento e fazer o procedimento é uma coisa. Para entender o procedimento e poder orientar e supervisionar o procedimento é outra coisa. Tudo bem? A mesma coisa é aqui. Por que eu gosto de lecionar a parte teórica? E para vocês vai ser mais fácil, porque tirando a Ednei e a Valéria, vocês tiveram microbiologia comigo. E eu falei para vocês lá atrás e vocês não entenderam. E é normal naquele momento que eu falei assim, vocês podem esquecer de tudo. Só não esqueçam da imagem da bactéria se multiplicando. Esqueça de tudo, vocês podem esquecer de tudo que eu falei. Professor, não faço a menor diferença de um procarionte para um eucarionte. Eu não sei se vírus é procarionte ou se não é célula. Eu não faço a menor ideia do que você tinha falado naquela disciplina. Só não se esqueça daquela multiplicação microbiana. Todo mundo lembra, né? Na imagem. Porque eu já passei 1 milhão de vezes para vocês, inclusive depois. Inclusive na aula de função venosa. Somente 2 profissionais podem fazer esse procedimento. Médico e enfermeiro. Só, mais ninguém. Quando eu comecei no século passado, eu era só um auxiliar de enfermagem e me era permitido fazer. Eu fazia como auxiliar. Porque tinha pouco enfermeiro. A profissão era pouco regulamentada. E está certíssimo tirar esse procedimento dos profissionais de nível técnico. Porque a cada 100 procedimentos de sondagem vesical, pouco importa se é homem ou se é mulher, mais de 90 são feitos por enfermeiros. E a cada 100 sondagens vesicais, quase a metade infecta. Metade. Significa que a cada 2, vamos arredondar, a cada 2 sondagens, uma vai infectar. Eu lembro que na época da Covid as pessoas tinham medo da intubação. Naquela época tudo bem, porque tinha muito médico, fisioterapeuta e enfermeiro inexperiente. Por isso que era o hospital tinha campanha. E hoje o medo da intubação ainda existe. Tem gente, intubação é tranquilo. Um médico experiente faz a intubação em menos de 5 minutos. Demora mais para você preparar o material do que para o médico vir e intubar o paciente. Você tem que ter medo disso aqui, porque a cada 2, uma infecta. E se for uma idosa, uma pessoa idosa, o risco de morte dessa pessoa aumenta. Eu vejo, já vi na prática coisas horríveis. Você fala, oh my God,
Já cheguei, nunca, repito, quando eu estou trabalhando como enfermeiro, eu não sou professor, eu nem gosto de encontrar ex-aluno quando eu estou trabalhando, porque me chama de professor. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, nós somos colegas, eu sou tão enfermeiro quanto você. Mas, cara, filho, já cheguei a trabalhar, ser subordinado de ex-aluno. Ele era coordenador da UTI, não era só um enfermeiro. Pô, professor final, pelo amor de Deus, tem muito orgulho. Você, olha onde você chegou. Você trilhou a carreira de enfermeiro. Minha carreira é de professor. Eu estou aqui de passagem, já eu volto para a sala de aula, que é onde eu gosto de ficar. E eu já vi coisas horríveis acontecer. E eu vou ensinar para vocês, para que vocês não cometam essas coisas horríveis. Não saiam, vocês não são técnicos. Vocês são doutoras e doutores. Se comporte como doutor, pelo amor de Deus, não como técnico. Fazer o procedimento é a parte mais fácil do processo. É só enfiar tudo. O pênis, então, filho, se você não for sério e não tiver Parkinson, não tem como ser errado. Na mulher é um pouco mais difícil. No homem, eu não sou cego e não tenho Parkinson, cara, não tem como você errar. Só tem um buraco. Você só vai enfiar tudo no único buraco. Tudo bem? Procedimento crítico, semicrítico ou não crítico? CRI, semi ou não? CRI ou semi? CRI ou semi? Crítico ou semi? Você já deu a sua opinião. Quem já deu a opinião, aguarde. Não é campanha política para a gente angariar votos. Se você acredita que é semi, ok, já deu a sua opinião. Se você acredita que é crítico, já deu a sua opinião. Para quem ainda não deu a opinião, porque eu não ouvi um monte de vozes. Crítico ou semi? Crítico. Por que é crítico? Porque é estéreo. O que é estéreo? Porque vai de encontro com uma região que é totalmente estéreo. O que é esta região totalmente estéreo? Parte interna da uretra. E por que você está me dizendo que a parte interna da uretra e a bexiga, vamos ampliar um pouquinho mais, é estéreo? Perfeito. Pronto. Não é crítico. Para as pessoas que acreditaram que era semi, a diferença aqui é: eu vou atingir uma área do corpo que é denominada de estéreo. Nós aprendemos na microbiologia que estéreo é a ausência de vida. Mas na medicina, na clínica, nós vamos denominar estéreo, por isso você tem todas aquelas técnicas, Yolanda, lá no seu curso. Quando eu atinjo uma área que não existe micro-organismo, eu não posso levar para esta área micro-organismo. Então, como eu tenho um risco de levar para o paciente numa área corporal que não tem micro-organismo, esse procedimento ele é crítico. Então já vem a segunda pergunta: na urina tem bactéria? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Se na urina tem bactéria, então por que o procedimento é crítico? Vocês acabaram de me dizer que é estéril. E vocês estão me dizendo que a urina que sai daí não é estéril, então vocês estão sendo... Exato. É crítico ou é semicrítico? A definição de crítica está perfeita. O procedimento crítico é quando eu faço ou uma ruptura, um corte, uma cisão ou uma perfuração, ou quando eu vou acessar uma área que já tem uma abertura natural e esta área ela é livre de micro-organismos. A pergunta é: o trato urinário é livre de micro-organismos? Tem micro-organismos na bexiga? Sim ou não? Não. A bexiga acumula o quê? Acumula o quê? Urina. Então na urina tem micro-organismos? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, Edilene? Então, aqui então tem micro-organismo lá dentro.
Tem ou não tem? Não, não tem. Por isso que quando nós vamos fazer o teste, o exame de urina, qual que é a orientação que a enfermagem dá? Despreza o... Por que nós vamos desprezar o primeiro jato? Você sabe que a pessoa é enfermeiro quando está comendo um hot dog, porque ele despreza o primeiro jato do ketchup da mostarda, né? Por quê? Não é para lavar o canal, porque se o canal tem micro-organismos, tudo que vocês acabaram... Percebe? Eu caminho para um lado, mas eu não tenho uma certeza da onde eu estou caminhando. E aí eu volto para o outro lado, estou sendo contraditório. Se eu digo e afirmo que aqui não tem micro-organismo, eu não estou limpando um canal. Porque se eu for limpar o canal, significa que no canal tem micro-organismo. E a pergunta é, tem ou não tem? Sim ou não? Não, perfeito, a resposta é não. O que eu limpo então no primeiro jato? Apenas a ponta, tecnicamente chamado de hoste. Você não consegue segurar o seu xixi? Sim ou não? Você não consegue? Solta um pouquinho, segura, solta um pouquinho, segura, solta um pouquinho, segura, não consegue? Sim ou não? Isso é um músculo. O esfíncter uretral, masculino e feminino. Você só está limpando esta parte, porque daqui para dentro tem micro-organismo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então é um procedimento crítico ou semicrítico? Crítico. Entendeu por que só médico e enfermeiro faz? Tudo bem? Ótimo. Passamos a primeira parte. Então a urina tem micro-organismos ou não? Tem ou não? Não quer dizer que a urina ela é estéril? Sim, é assim que tem que ser. Tudo bem? Por que é chamado de vesical? O que significa a palavra vesical? Quem falou? O que é a bexiga? É o tecido da bexiga, né? Deixa essa imagem aqui. O tecido da bexiga. O tecido da bexiga é chamado de tecido vesical. Por isso que é chamado de sondagem vesical. E por isso que lá na aula de segunda-feira eu falo, você vai ter só urina, você pode falar, micção é o ato de urinar. Nós falamos há muitos semestres atrás. Urina é o que sai, é o líquido acumulado dentro da bexiga. E aí você pode apenas falar, né, eliminação vesical, porque na eliminação vesical só tem uma coisa que pode sair: urina. Tudo bem? Beleza? Certo? E por que eu passo uma sonda vesical? Então, antes de eu responder essa pergunta, se eu tenho um procedimento que é crítico, o que eu preciso fazer neste procedimento? Antes de começar este procedimento, o que eu preciso fazer antes de começar este procedimento? Separar o material sempre. Depois eu passo a lista para vocês. O que nós precisamos fazer neste procedimento? Lavar as mãos sempre, independente do procedimento. Já fiz tudo, já separei o material, já lavei a mão, vou começar o procedimento. O que eu preciso fazer? Já informei o paciente, blá, essas coisas todas. Já coloquei os UTIs, blá, essas coisas todas também. Já orientei o paciente, blá, essas coisas todas. Isso não é patologia?
podem esquecer de tudo da microbiologia, de tudo. Vocês só não podem esquecer disso aí. E pensando nisso aqui, o que eu preciso fazer antes de começar o procedimento? O que você faz antes da cirurgia? O que a gente faz antes da cirurgia? Esquece você. Esquece você. Pensa no paciente. O que você vai ter que fazer? O que você vai ter que fazer? Antisepsia. Técnicas asépticas. O que é uma técnica aséptica? É aquela técnica que impede que micro-organismos cheguem em determinado local. Neste caso aqui, o local é a genitália do paciente. Pouco importa se é homem ou se é mulher. Aqui eu tenho que usar uma técnica aséptica. E aí eu vou fazer, dentre as coisas que eu vou fazer na técnica aséptica, eu vou fazer o quê? Antisepsia. Ok? Preciso colocar avental? Dependendo do local, do hospital e do nível crítico, de estado crítico do paciente, sim. Na maioria dos locais, não. Ok? Mas tem local que preconiza. Por quê? Porque se a cada duas uma infecta, significa que o procedimento tem que ser tudo revisto. Preciso colocar luva estéril? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Preciso colocar máscara? Sim. Sim ou não? Sim. Preciso colocar touca? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. E no paciente, preciso colocar campo? Sim. Todo local vai me dar o campo? Não. Aqui em São Paulo, nas unidades básicas de saúde, nós temos um campo descartável. Material todo descartável. Tudo bem? Então a primeira coisa é eu tenho que estar paramentado. Acho que eu devo ter uma aqui. Essa é uma aula de Sensiute. Para quem gosta. Tá? Então, tudo isso eu não vou discutir com vocês porque vocês já aprenderam. Isso é o básico, isso é o mínimo. Tá? Isso é o mínimo. Alguma aula que eu tinha colocado. Tinha algum lugar que eu tinha colocado.
costumo fazer antes de fazer o procedimento de sondagem vesical, seja num homem, seja numa mulher? Eu faço primeiro uma pré-lavagem. Professor, você aprendeu isso quando você era aluno? Não. Você aprendeu isso quando você começou a trabalhar? Não. Você aprendeu isso como? Vendo como é que se prepara um paciente no centro cirúrgico. Antes de começar a cirurgia, ou vai o circulante, ou vai a instrumentadora, ou vai alguém da equipe, se for um hospital escola, na maioria das vezes, vai lá o residente com a menor graduação, o residente mais novinho da equipe, e aí ele faz o que? Ele lava a área que vai ser acessada. E antes do paciente subir para a cirurgia, ele tem um banho também com antisséptico. Ele tem um banho com produtos antissépticos. Ele está aqui. Eu realmente fiquei bem chateado, porque era para estar aqui. Eu mexi nessa aula essa semana. Eu peguei aí, essa semana não, mês passado. Então, o que eu costumo fazer? O que eu costumo fazer antes de fazer o procedimento? Vocês estão sentindo a sala gelada? Não. Podemos abrir a janela? Já que não está. Então, antes de iniciar o procedimento, se vocês puderem abrir, meninas, para o ar circular, agradecemos. Se puder abrir essa última aí, que é pelo menos do ar da nossa circular, não sei vocês, mas eu já estou cozinhando no teto. Então eu faço uma lavagem. Por quê? Porque é uma área potencialmente contaminada com uma grande quantidade de micro-organismos. E o que eu vou lavar nesta área? Eu não vou lavar apenas a genitália. Eu lavo tudo. Eu lavo face interna da coxa, das duas. Eu lavo região do pubis. E eu vou lavar a parte genital. Tanto faz se essa genitália é a masculina ou ela é a feminina. Eu vou lavar toda essa área aqui, ó. Eu lavo. E eu lavo com o quê? O material está separado. O material do procedimento ele está separado. Eu pego o antisséptico que me é fornecido. Eu sou filho da USP, eu sou filho do HC. Eu gosto de Povidone. Por quê? Porque o Povidone ele me dá um efeito visual. Eu consigo ver o que foi lavado e o que não foi. É assim que eu aprendi. Hoje se usa pouco Povidone em hospital particular. Hoje se usa muito clorexidine. Mas não importa, existem outros? Sim, existem outros. Eu vou pegar o antisséptico que me é fornecido e vou lavar isso aqui com luva de procedimento. Lavar como? Com gás. E é esfregar mesmo.
Técnica de limpeza. Porque quando eu lembro daquela imagem dos micro-organismos se multiplicando, essa imagem vai estar na minha mente. Por que eu faço a antisepsia mesmo? Por que a gente faz antisepsia? Para... Qual é o objetivo de se fazer a antisepsia? Vai ser a vida. Amém. Isso, diminuir a quantidade total de micro-organismos. Ok? Este é o objetivo. Isso nós vimos na punção venosa e nós vimos na punção arterial. Por que eu faço aquele movimento num sentido único, vou girando a gase? Porque eu quero reduzir a quantidade de micro-organismos que tem ali. Eu vou eliminar? Vai chegar a zero? Não. Mas eu quero eliminar o máximo que eu puder. Então aqui já vai ser o primeiro diferencial de vocês. Isto eu não vejo nenhum colega fazendo. Não significa que não existem colegas aí que possam fazer. Eu estou falando que eu, na minha prática, nunca vi. Só que nós dividimos os nossos pacientes. Eu só vou fazer um procedimento para um colega se ele pedir. Eu não vou tomar a frente de um colega. É colega. Então, enfermeiro quanto eu. Então, vocês vão separar o material, tudo estéreo. Tudo estéreo. Começa com tudo estéreo. Então, eu vou ter o kit, a sonda, a luva e a gase. E aí, nesse caso, nós vamos ter a agulha e seringa. Ok? Lá, depois eu mando para vocês no Insta. Tem um procedimento que eu fiz sozinho e filmei. Né? Na verdade, quem filmou foi um colega meu que trabalhava comigo na época. E aí, a gente fez o upload lá para o canal. Depois eu procuro lá e mando para vocês. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu faço. Uma lavagem prévia. Onde você aprendeu isso, professor? No centro cirúrgico. Porque é assim que se faz. Você lava o paciente na enfermaria, ele sobe para o centro cirúrgico, ele é posicionado na maca cirúrgica. Antes de chegar ao cirurgião principal, é feita uma higienização. Para depois, quando for começar a cirurgia, aí você faz uma segunda, a higienização final. Quando você for começar o procedimento, você vai fazer a higienização final. Até aqui. Dúvidas? Angústias? Frustrações? Ótimo. Olha o tamanho, ó, tecido esponjoso, que faz o pênis ficar ereto. Desculpa, tecido cavernoso, que faz o pênis ficar ereto. Tecido esponjoso, que fica em volta da uretra. Fácil decorar, a esponja está do lado do líquido. Ok? Tudo bem? Tem até piadinha com o cavernoso, mas não vou citá-las aqui, mas você já imagina o que. Pode falar. Não. eu estou assim. Não. Me tornando um leigo do lado da lente. Ótimo. É um leigo. Olha o tamanho disso aqui. E esse é o segundo ensinamento que eu vou passar para vocês. Eu repito, fazer o procedimento do homem é ridículo de simples. O difícil é fazer em mulher. Ok? Principalmente se for mulher obesa ou se for mulher idosa e muito magra. Aí veio, what? Por que idosa e muito magra? A obesa é porque o abdômen vai cair. E aí vai atrapalhar o procedimento. Se eu estou sozinho, eu coloco a paciente em Trendelenburg, justamente para o abdômen, na gravidade, subir para o tórax. E aí me sobra mais espaço na região genital. Tudo bem? Se eu estou acompanhado,
eu deixo em Trendelenburg sempre. Então, mais uma dica antes de eu continuar aqui. Pensando ainda lá na antisepsia. Se for mulher idosa, deixa em trem. Ok? Trendelenburg. Tudo bem? Produção de Trendelenburg? Alguém não lembra? Cabeça do paciente. Ok? Você vai levantar os pés. A cama inteira vai levantar. Ok? Não é só os pés. Tá? Ela vai sair deste jeito, ó. O dedo aqui é a cabeça do paciente. Vai fazer isso aqui. Tá? E aí, pela gravidade, o abdômen vai subir para o tórax. Tudo bem? Ok? E aí, se eu tiver com duas pessoas, já teve casos de eu pedir para o técnico que estava me auxiliando empurrar o abdômen. Porque realmente ia contaminar todo o procedimento. E se torna difícil. Já já a gente vai ver. Eu estou parado aqui justamente pelo Novembro Azul, né, do nosso evento que nós vamos fazer. Já já eu mostro. Ok? Tudo bem? E por que mulher idosa emagrecida? Porque assim como a orelha, assim como o nariz, no envelhecimento, os testículos e os grandes lábios também aumentam pela gravidade. E aí os grandes lábios eles ficam grandes e sem elasticidade. Isso, óbvio, eu estou trazendo para vocês uma experiência prática. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu aprendi como? Trabalhando. Você vê, meu, é difícil. Por quê? Porque literalmente aumenta de tamanho e não tem elasticidade. Na hora que você coloca o dedo e abre, ele se dobra por cima do seu dedo. É bem assim. Aí você tem que não mais um dedo, você vai ter que colocar 3, 4 dedos e abrir. E aí você só tem 4 dedos de um lado e da parte do dedão. É difícil mesmo. Fica complicado. Quando vocês forem sondar a primeira senhora idosa bem magrinha, vocês vão lembrar de mim. Ok? E o mundo está envelhecendo, então vai acontecer bastante. Tudo bem? Beleza? Ok? Mas aí quando chegar nas mulheres, eu já vou mostrar mais alguns detalhes. Eu quero mostrar isso aqui. Olha a largura disso aqui. Eu vou acender a luz, tá? Fecha o olho alguns segundos e vai abrindo devagar. Vou acender. Alguém me empresta uma bique, por gentileza? Não é o bique que você está acostumado não, viu, Cauã? Ele já estava assim. Ele é uma pochetinha assim, cara. Deixa eu escolher, patrão. Nós temos o calibre da sonda, ok? Existem sondas de neonato que eu não faço a menor ideia de como são. Por quê? Porque eu nunca cuidei de neonato. Tá bom? Então essas eu não vou abordar. Então nós que cuidamos de adulto, para nós a sonda que vem, quem é que pede a sonda para a unidade? Quem é que pede a sonda para a unidade? Vocês. Gestão de recursos materiais. Eu sempre peço 12, 14, 16. Quanto menor o número, menor a grossura. Quanto menor o número, menor a grossura. Ok? A maioria dos meus colegas pedem 18, 20 e 22. É exatamente isso que eu penso. Imagina, mas se só machucasse, estaria tranquilo. Ó, todo mundo tem uma bique aí? Sim ou não? Pega a sua bique e arranca a parte interna da bique. Tudo bem?
fundinho da caneta, por fundinho do tubo, tem um buraquinho aí, não tem? Tem ou não? A maioria das uretras é desse tamanho. A maioria das uretras é deste tamaninho. Ok? No máximo, se uma uretra, quando você pegar um paciente crônico que faz uso de sondagem vesical contínua, no máximo, se você pegar uma muito alargada, pega agora a sua caneta, o tubo da sua caneta. No máximo, você vai encontrar uma abertura deste tamanho. E o paciente tem que ser um homem crônico, com uso contínuo. Aqueles homens que a cada 15 dias, 20 dias, tem que trocar a sonda. A maioria, nós, quantas vezes já sondaram vocês? A mim também nenhuma. Então as nossas é deste tamaninho. Tudo bem? Ótimo. Segura agora o seu tubo aí da tinta. Esse é o tamanho 8. Sonda número 8. É a largura da sonda 8. Segura agora o tubo da sua caneta. Essa vai ser entre a 14 e a 16. Olha aqui, ó. Percebe? Olha a diferença. Aí agora, vamos pensar, vamos imaginar que o tubo da caneta é o 16. Você vai introduzir isso aqui, nisso aqui. Oh my. 18 é esse rosa aqui. Esse daqui tá para um 20 mais ou menos, desculpa. E esse azulzinho aqui tá para um 18. É exatamente o que eu penso. Porque agora vocês já estão acostumados comigo, ok? Por isso que eu sempre paro na teoria. Porque depois que você entende a teoria, a prática, meu amigo, andar de bicicleta, qualquer um aprende. Entender o que é uma bicicleta é só para quem estudou. Passar a sonda, até técnico passa. Porque não é difícil. Se você não tiver Parkinson e não for cego, você consegue enfiar um tubo dentro de um buraco. Simples assim, é exame psicotécnico. Tudo bem? Lá na feminina você precisa entender só um pouquinho de anatomia. Depois que você entende de anatomia, também resolve facinho o problema. Então esse é o segundo ensinamento. Terceiro, né? Porque o segundo foi o posicionamento da obesa em Trendelenburg. Tá? Pelo amor de Deus, por isso que vocês fazem entrevista. Quantas vezes você já foi sondado? Nenhuma. Que sonda que você vai escolher? 12 ou 14? Não, você nunca vai pedir a 8. Porque eles não vão te dar. Eles vão te dar com sorte você vai ter a 12. Na maioria, com sorte vocês vão ter a 12. A gente não manda no hospital, gente. A gente só repõe o estoque. E às vezes você chega no estoque e o estoque para repor já é a 18. Ok? Tudo bem? Eu sempre começo entre a 12 e a 14. Pô, pego, né? Vocês magrinhas, pequenininhas. Até a 18, não. E o que eu escuto na prática? Ó, Vitor, para que a sonda é tão fina? Eu não respondo, eu não falo nada. Quando eu estou enfermeirando, eu não sou professor. Eu sou apenas enfermeiro. Vocês já imaginaram o que acontece? É um estupro. Vamos ao terceiro ensinamento. Porque o pior do que você ser estuprado é você ser estuprado por um negócio seco. Se ainda pelo menos tivesse lubrificado, ia entrar facinho, né? Mas não, ele vai entrar seco, malandro.
Então, ou seja, vai entrar rasgando tudo. Vai entrar rasgando tudo. Por que a maioria dos procedimentos são feitos a seco? Por pura e simples ignorância. Ok? Ignorância significa apenas ausência de conhecimento. Só isso. Só isso. Ah, você é um ignorante. Ignorante, ok. Dependendo do assunto, eu sou mesmo. Sabe arrumar celular? Não, não sei. Eu sou um ignorante nisso. Sabe o que a diferença de uma caixa de pequena cirurgia para uma grande cirurgia, o que tem lá dentro? Não. Por que não? Porque eu sou ignorante nisso. Não sou instrumentador. Tudo bem? Ignorante é só ausência de conhecimento. Olha a quantidade do tubo que vai entrar. E aí vamos agora entender a anatomia aqui, ó. Que aqui é igual entre homens e mulheres. Aqui é a base da pelve, tá? Da minha mão para cima é a base da pelve. Tudo bem? Da minha mão para cima. Deixa uma imagem aí. Isso. A base da pelve está aqui. Em vocês, mulheres, é só isso aqui. Em vocês, mulheres, é só isso aqui. Nos homens, tem tamanho igualzinho, porque aqui eu vejo a bexiga e aqui eu vejo a uretra. E aqui é a base, aqui está a vagina, certo? Então só sobra isso aqui. Nos homens, a diferença é que vai ter a vagina, né? Vai ter o pênis. Ok? E a segunda diferença aqui nos homens é que ele tem duas dobras. Por isso que é muito mais difícil pegar infecção em homem. Qual que é o tamanho disso aqui? Quando é em mulher, é fácil. Pega a palma da mão de vocês. O tamanho da sua uretra é o tamanho da largura da palma da sua mão. É, pequenininho. Por que eu estou falando isso? Me empresta aí um cabo de carregador de celular, por gentileza. Qualquer um. E no caso dos homens, é isto, exatamente isto, mais o que? O tamanho do pênis. Aí tudo depende da quantidade de pênis que Deus lhe deu. Quanto maior for o seu pênis, maior é o tamanho do seu canal uretral. Quanto menor for o seu pênis, menor é o tamanho do canal uretral. Ok? Tudo bem? Tudo bem? Normal. Kid Bengala está aí para mostrar que tem pessoas que passaram 10 vezes na fila. Letícia falou, nossa, babei agora. O que é? Letícia falou, babei. Deixa pra lá. Adorei. Ok? Tudo bem? Então tudo vai depender do quanto Deus foi generoso com você ou não, né? Ou não? Não, já vi muitas histórias aí, já vivi muito para ouvir muita coisa. Então tudo depende do tamanho do seu pênis. Porque isso aqui continua sendo da largura da sua palma, da palma da sua mão.
Então vamos lá para as mulheres primeiro. A sonda, ela tem aproximadamente 30 centímetros. Ela é mais ou menos desse tamanho aqui. O tamanho do cabo do seu celular dobrado ao meio. Esse é o tamanho da sonda. Tudo bem? E aí a ignorância da anatomia faz com que muitos enfermeiros, e eu ainda nem cheguei na parte da lubrificação, tá? Introduzem a sonda toda e vai colocando a sonda lá dentro. E aí sobra só um pouquinho aqui, ó. Aí você fica olhando, que às vezes você está ajudando, né? Você fica olhando com aquele, né? Aí vai mordendo a língua, né? Você fala boca, fala nada, você só é enfermeiro, fica quieto, não fala nada. Se ela te perguntar, você fala. Se ela não te perguntar, reza pro paciente. Tá comigo. Todo mundo está com algum cabo de celular? Aí eu pego a própria caneta. Pega a caneta e aperta a caneta. O que é que vai entrar na uretra do paciente? O tamanho da caneta. Porque é o suficiente para passar pelo canal e mais um pouquinho. Porque na base da caneta, na pontinha da sonda, existe uma bola que você enche de ar ou de água. Na maioria dos lugares enche de água, justamente para ela travar. Só para isso que serve aquela bolinha. Então você vai colocar a quantidade da palma, isso se for mulher, da palma da sua mão, mais o dobro. Só é o tamanho da sua caneta. Gente, vocês vão ver na prática a pessoa enfiando a sonda inteira. Aí você fica olhando e fica, meu, é apenas ignorância da anatomia. E às vezes você pega homens, se ele está muito doente, o pênis se retrai. Mas tem homens que são avantajados mesmo se retraindo, você fala malandro. Se nessa condição está desse tamanho, o que você vai fazer? Você vai medir o tamanho do pênis, mais o tamanho da palma da sua mão, mais uma vez a palma da sua mão. Então a palma da sua mão sempre vai ser 2 vezes. Se for na mulher, apenas 2 vezes a palma da mão. Se for no homem, 2 vezes a palma da mão, mais o tamanho do pênis. Por que eu estou falando isso? Porque se eu começo a introduzir demais a sonda, o que vai acontecer com essa sonda quando eu começo a introduzir ela? Ela vai fazer o quê? Antes de enrolar, ela vai fazer o quê? A parede da bexiga, ela é mais sensível do que a sua gengiva. Aí agora você imagina aquele negócio batendo. O pior, você bate uma vez e continua empurrando. Você fala, meu Deus do céu. Toda vez que a gente abre uma ferida, nós criamos uma porta aberta para possíveis infecções. Tudo bem? Tudo bem? Ficou claro a quantidade da sonda que nós vamos introduzir? E ótimo. E aí agora venha para mim a segunda parte mais traumática. A primeira parte traumática é quando eu vejo a mulher, a enfermeira, e geralmente na maioria dos casos que eu vi foram enfermeiras, e nada com o gênero, não tem nada a ver, pegando uma sonda 18 ou 20. Vamos imaginar que a pessoa já está óbvio que no começo vai entrar porque tem uma pontinha, né? Depois você, certo? Então só isso aqui já me embrulha o estômago. Por quê?
Porque eu não estou brincando quando eu digo que o negócio é um estupro a seco. Por que é um estupro a seco? E essa parte me deixa irritado. Não, elas passam. Essa parte realmente me deixa irritado. Se eu for enfermeirado como vocês e ver vocês fazendo isso, eu perco o emprego. Porque se forem vocês, eu vou olhar para a cara de vocês e eu vou dizer um belo e sonoro sumiu. A pessoa vai pegar o gel. Perder a garrafa, Não, eu devolvo. Ela vai pegar o gel, vai colocar a luva, e aí vai pegar apenas na dobra da luva e vai fazer assim com o gel. Aí ela vai pegar a pontinha da sonda, e somente a pontinha, e não é nem assim tipo uma ponta considerável, não, é a pontinha, e fazer só isso aqui. E o engraçado é que a maioria das vezes eu vi exatamente essa coisa. E só, e aí todo o resto da sonda seco. E aí você pega a pontinha da 20. Aí vai lá, se for no homem, né? Isso que eu te falei, no homem não tem como errar. Por quê? Dá esse prepúcio, limpa, segura mesmo, trava aí. E aí introduz. E aí vai. Imagina o resto da sonda seca, raspando no tecido mucoso. Às vezes, sim. No tecido mucoso. E imagina se fosse um kit bengala, então. Nessa hora você fala assim, tudo que eu queria ser era, né? Um salário mínimo. Mano, aqui, ó. E aí você vai com aquele negócio só com a pontinha seca. Vamos imaginar que a pontinha seca é só a parte metálica, tudo bem? E aí eu molhei só a pontinha seca. E aí eu começo. E vai levando, né? Até. Porque o resto está tudo seco. Então, pior do que você ser estuprado é você ser estuprado a seco. Como é que eu aprendi a fazer sondagem vesical em homem? Olhando o urologista. E como é que eu aprendi a fazer sondagem vesical em mulher? Olhando ou a ginecologista. O urologista, no homem é mais fácil, ele não vai ter dó, pelo contrário, na verdade, ele tem dó. E ele entende exatamente que se eu introduzir um tubo maior, mais grosso do que isso daqui, eu vou usar uma linguagem chula, ok? Vai arrombar esse troço. E se eu introduzir algo muito grosso nisso aqui e seco, eu vou arrombar e rasgar esse troço. Então ele vai olhar isso aqui e ele vai apertar, vai encher uma seringa de 20 ml com toda, repito, toda a xilocaína que lhe for dada, porque aquela xilocaína é um tubo por procedimento. E vão ter hospitais que você vai ter a gaveta da xilocaína, puta coisa nojenta, de gente porca, de economia estúpida.
E aí ele joga toda a xilocaína na seringa. Se ele está sendo ajudado por alguém, ele abre, oferece a seringa. Se eu estou lá ajudando, eu jogo. Ele fecha, aí ele vai pegar o pênis, vai travar o pênis, vai pegar a pontinha da seringa, introduzir na abertura da uretra e jogar toda a xilocaína lá dentro. Vai fazer algum problema? Não. A xilocaína é estéril ou não? Sim. E a xilocaína ela tem duas propriedades: propriedade lubrificante e propriedade anestésica. Mas aqui o que mais nos interessa é a propriedade lubrificante. E literalmente, óbvio, não é tudo que vai para dentro. Vai besuntar toda a mão do médico. Aí ele pega a sonda, não solta o pênis e acabou o procedimento. Ginecologista, eu vi fazendo a mesma coisa. Introduz no canal da uretra feminino. No mesmo procedimento, vai chegar na uretra feminina, vai introduzir a ponta da seringa, vai introduzir a ponta da seringa, vai jogar o máximo de xilocaína que ele puder jogar lá dentro, vai continuar abrindo os pequenos lábios e vai pegar a seringa e introduzir ela lá dentro. Na pior das hipóteses, vocês vão pegar o tubo de xilocaína, vão pegar um pacote de gaze, abrir o pacote inteiro, vão pegar toda a gaze daquele pacote, colocar na tua mão, jogar toda a xilocaína na gaze e vai se passar a sonda inteira. Bom dia, Vitória. O sol já nasceu lá na fazendinha. E você vai ouvir, nossa, eu lembro da minha filha. Sim. E aí você vai pegar a sua sonda vesical e aí você vai besuntar. Se for mulher, o que eu vou besuntar? 2 vezes a palma da minha mão, que é o que eu vou introduzir. Na pior das hipóteses, vocês vão fazer isso. Pelo amor de Deus, eu juro que se eu tiver, eu juro, eu faço uma promessa e está gravado. Se eu vir vocês fazendo assim, vocês vão ver o que eu faço com vocês. Eu perco o emprego, perco o primário. Eu mato. Eu mato vocês. Isso é uma ameaça. É uma ameaça. E está gravado. É um aviso, Victor. É um aviso. Não é um aviso, é uma ameaça mesmo. Ah, dá licença. Pô, pelo amor de Deus, isso aqui, só a pontinha. Percebe, ó? Agora vamos retornar ao procedimento. Faz em você mesmo. Vamos retornar o procedimento. A maioria das pessoas fazem limpeza prévia? Não. Então, vai ter eliminação da quantidade total dos micro-organismos? Não, porque a maioria das pessoas vão fazer a limpeza já com a luva estéril. Você fala, não, qual que é o seu problema? Porque você deve ter algum problema educacional no aspecto de microbiologia. Porque se eu estou tocando numa parte que não foi limpa previamente, já com a minha luva estéril, você deve ter algum problema. Então aqui é o primeiro problema do porquê que a cada 2, uma infecta. O índice é de 40%, tá? Mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Segundo, a escolha do calibre totalmente desproporcional ao canal. Traduzindo em miúdos,
grosso e entrar seco, vai até o fundo e ainda fica batendo. Entendeu por que infecta? E eu não estou nem falando do procedimento em si. O procedimento ele é um pouco delicado, sim. Vocês percebem a quantidade de delicadeza, né? Da gente abrir o material, da gente ver. Então é bem provável que na próxima aula a gente vai para o laboratório. Eu comunico com vocês. Vocês aprenderem a abrir o material, ver como é que se abre o material, ver como é que se posiciona, técnica hospital credenciado e técnica SUS da periferia, que você só tem o seu campo estérico seu campo estéreo o papel da luva, o invólucro da luva, tudo bem? Entendeu quais são as dificuldades? Ótimo. No homem está fácil, né? Desce o prepúcio, segura, olhou para o buraco e pum, não tem como errar. Mulher, para a gente terminar a aula de hoje, faz assim. Não, faz assim, aperta. Ok? Olha lá. É mais ou menos isso que a gente tem. A gente não, né? Vocês. Ok? Ó. Tudo bem? Ótimo. Aqui, ó, vocês vão fazer dessa forma. Inverte ali. Ó. Só que quando a gente inverte, eu perco essa pelinha aqui. Por isso que eu gosto de ensinar deste jeito. Qual que é a técnica que eu vou ensinar para vocês? Professor, essa é a técnica que você usa? Sim, é a técnica que eu uso. Existem outras técnicas? Sim, existem outras técnicas. Você vai ensinar as outras técnicas? Não, por quê? Porque eu não uso. Ah, mas eu quero aprender as outras técnicas. Ok, pergunta para um outro profissional como é que ele sonda. Se for diferente de mim, pede para ele te ensinar. Eu vou te ensinar a técnica que eu uso. Por quê? Porque é a que eu uso. Cara, sumiu. E além disso, eu já mostrei. Qual que é a primeira técnica? Antisepsia prévia. Qual que é a segunda técnica? Se for obesa, Trendelenburg. Qual que é a terceira técnica? Escolha do calibre adequado. Qual que é a quarta técnica? Lubrificação o máximo que eu puder. E qual que é a quinta técnica? Agora na mulher, vocês vão fazer isso aqui, ó. Dedo médio. Porque vocês percebem aqui, ó, eu tenho grandes lábios, pequenos lábios, tudo bem? Grandes lábios é a pele. Os pequenos lábios, vamos fazer analogia com a boca. Os grandes lábios é a pele. Os pequenos lábios seriam os lábios propriamente dito, que aqui já é um tecido diferente, né? Um tecido de transição. A gente já percebe que é um tecido diferente. Ok? E aí eu tenho o mais próximo do ânus, o canal vaginal. Acima do canal vaginal, a uretra. E lá no fechamento dos pequenos lábios, o clitóris. Eu já vi gente sondando clitóris e eu já vi gente sondando o canal vaginal. Acontece, gente, acontece. Na hora que vocês forem fazer o procedimento, o primeiro procedimento numa pessoa real, é difícil e vocês vão pensar muito e a chance de erro é enorme. Por isso que eu estou parando aqui. A chance de erro é enorme. Ok? E aí, se você encostou a sonda no clitóris, o que você tem que fazer com a sonda? Lixo. Se você introduziu a sonda no canal vaginal, o que você tem que fazer com a sonda? Lixo. Você acha que a pessoa que errou vai jogar a sonda no lixo? Entendeu por que tem um alto índice de infecção?
Como é que vocês vão fazer para nunca errar? Por isso que essa é a técnica que eu uso. Por quê? Porque graças a Deus, quando eu aprendi essa técnica, eu nunca mais errei. Professor, você já errou? Claro que sim. Você acha que eu sou o quê? Tá me achando, sabe que eu uso óculos e que eu sou o Clark Kent? Não sou o Superman. Eu erro também. Todo mundo erra. Já errei pra caramba nessa vida. Faz isso aqui. Eu vou deixar para baixo que fica fácil, ok? Vocês vão pegar aqui, ó, como se a ponta do dedo fosse o fechamento ali do clitóris, tudo bem? E a parte maior aqui embaixo, o canal vaginal, tudo bem? Faça, Letícia, por gentileza. Ok? Vocês vão pegar agora o dedo médio, tudo bem? Dedo médio. Pega a sua caneta Bic. Pega a sua caneta Bic. Ó. Pega aí a pontinha da caneta Bic. Vocês vão pegar com esses dois dedos aqui, ó. E é na pontinha mesmo. Vocês vão deixar no máximo 2 dedos, de 1 a 2 dedos. Assim. Assim. Ok? Desse jeito. Pega a caneta inteira. Introduza na caneta, por gentileza. Ok? Tudo bem? Que aí depois nós vamos treinar de um outro jeito, tá? Ó. E aí vocês vão pegar o dedo médio agora. O dedo médio. O dedo médio vira. Vocês vão introduzir só a pontinha do dedo médio no canal vaginal. Só a pontinha, não é para introduzir o dedo todo, principalmente se for homens. Homens, jamais façam esse procedimento sozinhos, sempre tenha testemunha. Por quê? Porque não confie em ninguém. Bom, já vi muita coisa acontecer. Quando eu desligar a câmera eu conto algumas delas para vocês. Tá? Então vocês vão introduzir, ó. Introduzir o dedo médio. Bem na pontinha, só o dedo médio. Ó, a sonda está aqui do lado, ó. Empurra para cima. Empurra. Agora vocês vão vir com a sonda, ó. E ela vai direto no único lugar que sobrou, que é a uretra. E se acontecer da sonda escorregar e ir lá para o canal vaginal, pega agora a caneta e bate ela no seu dedo e continua empurrando. Bate a caneta no seu dedo e continua empurrando. O que vai acontecer? Ela vai ser empurrada para o canal vaginal. Você está usando o luva estéreo? Sim ou não? Sim. Se ela bater no seu dedo, vai contaminar? Não. Então percebe que se houver a possibilidade do erro da sondagem do canal vaginal, para que serve esse dedinho empurrando? Para impedir que a sonda caia no canal vaginal. Ok? E basta eu saber minimamente de anatomia para saber que se eu coloco o dedo aqui e empurro para cima, eu não vou sondar aqui em cima, né? Então só sobrou a parte literalmente encostada no dedo. Eu vou acompanhar reto o dedo. Reto. E aí só tem um lugar para ir. Se a sonda errar, ela vai bater no dedo e entrar no canal. Por isso que eu empurro para cima. E aí, se o dedo ainda conseguir fazer uma barriguinha nela, melhor ainda. Porque aí não tem zero possibilidade de contato com esta parte aqui. Então essa é a técnica que vocês vão utilizar para fazer a sondagem vesical em mulheres. Então vamos combinar da seguinte forma: próxima aula, laboratório, que aí eu mostro para vocês a técnica. Tudo bem? Dúvidas? Angústias? Não, senhor.